E se eu te dissesse que eu tenho um plano passo a passo para eu dobrar o meu faturamento enquanto eu ainda estou na CLT, você acreditaria nisso? Eu sei, pode parecer até impossível, ainda mais nos dias que a gente está vivendo. Mas eu vou te falar, é possível porque eu estou fazendo acontecer. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como eu estou me organizando para crescer. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como eu estou me organizando passo a passo, mesmo com o pouco tempo que eu tenho. Os ajustes estratégicos que eu estou fazendo e também os desafios reais que eu venho enfrentando e como eu estou superando cada um deles. Porque não é tudo fácil, tem também a parte difícil. E tem parte difícil nisso, viu? Mas vale a pena. Bom, e se você também quer empreender enquanto trabalha no CLT, fica nesse vídeo até o final. Porque ele vai te dar clareza, motivação e principalmente prática. Bom, mas vamos entender um pouquinho onde eu tô hoje. Bom, eu sou um jovem de 23 anos, eu trabalho atualmente na CLT das 7h30 às 5h30 da tarde. Acordo todos os dias, praticamente todos os dias, né? Alguns não, mas a maioria dos dias, 5 horas da manhã. E fora isso, eu tô construindo meu próprio negócio. Eu já tenho alguns clientes, eu já faturo mensalmente com o meu próprio negócio, mas eu tô numa fase que eu preciso, digamos que dobrar mais ainda meu faturamento para eu conseguir ter uma certa segurança de dar o próximo passo. Bom, então como está minha rotina hoje? Eu acordo 5 horas, faço meu devocional, vejo alguma coisa ali com clientes, mando mensagem, alguma análise bem rápida antes de ir pro trabalho. Trabalho, na hora do meu almoço, eu faço mais análises, vejo o relatório, faço algum conteúdo, alguma coisa ali, tá? Do meu negócio, alguma coisa, alguma organização. Depois trabalho novamente. E na parte da noite, assim que eu chego da CLT, do meu trabalho de carteira registrada, eu trabalho ainda mais intensamente no meu próprio negócio. Então de noite eu foco mais em coisas mais pesadas, assim, digamos, estudos, network, estratégias, reuniões, então tem toda essa parte aí para eu focar. É puxado? Muito, mas na fase que eu tô, exige isso de mim. Bom, o primeiro ajuste que eu tô fazendo é criar um funil simples e eficaz para atrair clientes recorrentes. O primeiro passo que eu entendi para eu ter, digamos, que um aumento de faturamento é sempre encher o meu balde, assim, digamos que de clientes. Ter clientes entrando constantemente aqui na minha agência. Eu não posso ficar dependendo só de indicação ou da própria sorte. Bom, então o que eu estou fazendo para mudar isso, para ir conseguir ter clientes constantemente? Eu estou rodando anúncios, não é um orçamento muito alto, mas estou rodando anúncios ali para captar clientes diretamente focado em conversão. Eu já criava muito esse conteúdo ali no Instagram faz um tempinho, na verdade. Só atualmente que eu dei uma parada, mas pretendo voltar também para ser aí mais uma fonte de captação de clientes. O meu foco não é o volume, assim digamos, é realmente a constância e a qualidade. Meu objetivo não é, por exemplo, ter 10 pessoas entrando em contato comigo diariamente para fechar clientes, para fechar, na verdade, contrato comigo. Até porque eu não vou dar conta de atender 10 pessoas por dia. Então, o meu foco é diminuir essa quantidade, mas aumentar na qualidade. Digamos assim, com o pouco tempo que eu tenho, eu consigo atender essas pessoas, mas eu também não vou, digamos que, estar perdendo meu tempo, porque elas são mais qualificadas. E um funil bem feito, mesmo com pouco investimento, assim, digamos, traz previsibilidade. E é o que eu estou precisando no momento para aumentar o meu faturamento. Bom, ajuste 2 é focar em vender melhores soluções e não mais serviço. Bom, dobrar meu faturamento não necessariamente significa captar mais clientes, mas talvez aumentar o ticket que eu cobro atualmente, aumentar o valor que eu cobro de cada cliente. E para isso eu preciso entregar mais e não em volume, só em dar uma enxurrada de serviços que eu ofereço, mas realmente entregar mais resultado. Bom, e o que eu estou aplicando? Eu reestruturei minha proposta, tá? Então, eu digamos que hoje antes eu oferecia alguma coisa, hoje eu praticamente ofereço as mesmas coisas, mas com um foco maior no que realmente dá resultado para o cliente. Então, estratégia, funil de venda, é realmente ali o que dá resultado, tá? Eu realmente aprendi, não é, digamos, só colocar lá um monte de proposta, um monte de coisa que eu ofereço, e no final não entregar nada para o cliente. Não adianta eu entregar tráfego, rede social, tudo essa parte aí, mas no final ele não vê ali dinheiro no bolso dele. Eu passei a oferecer também serviços complementares do que eu já oferecia, porque além de eu conseguir ganhar mais com isso, de cada cliente ter um ticket médio mais alto, eu também me ajudo, porque aquele serviço que eu ofereço também me ajuda a entregar mais resultado, algo que, por exemplo, o cliente não conseguiria sozinho. Eu entrego uma visão realmente mais consultiva do negócio dele. Eu realmente olho para o negócio dele e entendo como que está indo hoje, como está indo a captação de clientes, não somente no tráfego, mas no geral todo. E a gente analisa isso para ajustar conforme o objetivo que ele quer. Porque antes, por exemplo, eu só olhava para o tráfego, tá? Entregar tráfego, tráfego, trago. Hoje eu olho para o negócio como um todo, tá? O tráfego ele vai ser apenas um caminho, ele vai ser um meio. Mas o que eu quero como resultado final é outra coisa. Então o tráfego se tornou somente um meio, mas não um final da jornada, assim, digamos. E por isso que eu estou nichando, mas assim, digamos, eu estou captando clientes de um ramo específico. Por quê? Porque eu tenho mais prova social, eu já sei o que dá certo, eu consigo, digamos que,
diminuir, digamos assim, meu tempo de entrega, o meu tempo de resultados. Por quê? Porque eu já sei o que tem que ser feito. Eu sei o que dá certo, o que não dá certo. E eu tenho mais depoimento para fechar mais clientes. O que quer dizer, minhas taxas de conversão na reunião vai lá para cima. Por quê? Porque eu já tenho case, eu tenho depoimento no próprio nicho. E às vezes não falta cliente. Falta realmente você mostrar o valor real daquilo que você oferece. O real valor daquilo que você oferece. Bom, ajuste 3. Organizar, certo? Minha rotina, seja organizar certinho para fazer mais em menos tempo. Se eu não tiver o meu dia organizado, parece que meu dia escorre pelas minhas mãos. O CLT ele já exige muita energia, então cada tempo que eu uso fora dele, da CLT, precisa ser usado com muita, digamos que cautela, sabedoria, inteligência, toda essa parte aí. Então o que que eu faço? Eu deixo dias específicos para criação de conteúdo, eu deixo dias específicos para, por exemplo, analisar relatório, otimizar a campanha, falar com o cliente, mandar mensagem de bom dia para me manter o relacionamento com eles. Então, por exemplo, eu sempre envio mensagem para eles de segunda, quarta e sexta, nunca deixo eles na mão. Tem dia ainda que eu envio todo dia da semana para realmente manter o relacionamento. Então, eu digo, é uma coisa que eu tenho. Ah, tal dia eu vou fazer essa coisa, outro dia eu vou fazer tal coisa. Então, eu tento me organizar ao máximo nessa parte. Eu tento planejar minha semana, tá bem difícil mais agora, mas eu realmente tento planejar minha semana já no domingo. Não é, digamos que detalhe por detalhe da semana, mas eu já sei as minhas prioridades que eu tenho que fazer naquela semana, que eu não posso deixar para outra semana, que eu não posso deixar escapar naquele dia. E também organizo minhas finanças também no domingo, ou dia de pagamento, ou essas coisas aí, tá? Dia de finanças aí é uma coisa que eu vou organizando conforme eu vou recebendo, conforme eu for vendo que tá tendo necessidade. Eu evito começar o dia sem saber exatamente o que eu vou fazer. Eu pelo menos planejo alguma coisa no dia anterior. Eu não planejo meu dia todo na noite anterior, mas eu planejo pelo menos alguma coisa. E na manhã do dia é que eu planejo meu dia, que eu sei ali o que eu vou fazer. Bom, então o meu insight para você é planeje antes, que vai te dar mais velocidade ainda. Organização é o que vai diferenciar de quem realmente cresce e de quem apenas sobrevive. Eu aprendi isso na prática, então realmente organização da ROI. Bom, ajuste 4, que é uma estrutura manual mais sustentável. Bom, eu ainda não estou no nível de automatização, de automatizar, por exemplo, atendimento, de pagar alguém para isso. Então não estou nesse processo ainda, mas eu deixo tudo estruturado de forma manual que eu consiga me organizar sozinho. E isso já está fazendo muita diferença no meu trabalho. Então, por exemplo, eu tenho planilhas onde eu organizo meus leads, os leads que entraram em contato, os que eu estou em reunião, os que eu, na verdade, marquei reunião, os que eu fiz a proposta, o que está pensando na proposta, os que eu não fechei, os que eu fechei, os que eu tenho que fazer follow-up. Então, são bastante coisas que eu deixo bem organizado numa planilha separada. Até minhas finanças também numa planilha separada. Eu uso mensagens prontas no WhatsApp para as propostas. Ou quer dizer, é claro que eu adapto, né, a cada cliente, porque eu sempre personalizo de acordo com cada cliente, o que ele precisa. Só que eu tenho uma mensagem pronta que eu coloco ali cada serviço que eu ofereci na reunião e eu mando para ele após a reunião, para falar, por exemplo, olha, a gente conversou, eu te ofereci isso por esse valor, tá? A gente tem até tal dia para fechar, então eu consigo me organizar melhor. Antes eu não enviava pauta de reunião, que eu ficava tipo todo perdido. Porque depois que alguém, um prospect, voltava a falar comigo que já tinha feito reunião, eu não sabia qual o valor que eu tinha passado para ele do serviço. E eu ficava totalmente vendido. Bom, deixei meus materiais de apresentação prontos, ou quer dizer, eu tenho que mandar uma arte, alguma coisa do tipo, que já é, digamos que padrão, também já tenho pronto. Entenda que você não precisa esperar o momento perfeito para fazer acontecer. Você não precisa ali comprar ferramentas caras para realmente fazer acontecer o seu negócio. O importante é começar com o que você tem, com o que você pode e com o tempo, com os recursos que você for ganhando, você foi estruturando aos poucos o seu negócio. Porque, por exemplo, eu espero um dia minha empresa crescer ao ponto de eu delegar gestão de tráfego, delegar atendimento e eu ficar mais na parte estratégica. Mas ainda não é o momento. Então eu entendo que eu preciso estar ali na operação. Bom, e chegou a parte dos desafios. Agora que eu já disse o que eu estou fazendo, quais os desafios que eu estou enfrentando com essa rotina, com esse, digamos que essas metas? Por quê? Porque parece muito bonito no papel que eu te passei aqui até agora. Eu tenho tudo estruturado. Mas na hora de realmente colocar na prática, vem os desafios. Aqui eu vou colocar os principais que eu tenho enfrentado, não todos, mas os principais e o que eu tô fazendo para não, digamos que, travar diante deles. Bom, eu primeiro eu coloquei o cansaço físico e o cansaço mental. Trabalhar das 7h30 às 5h30 já exige muito da minha mente. Eu lido com números, prazos, decisões, e no fim do dia, às vezes, o cansaço é inevitável, não tem como eu não ficar cansado. Quando eu chego em casa, eu ainda preciso empreender, eu preciso ser um empreendedor. Eu preciso montar estratégia, atender cliente, falar com o cliente, faz toda a parte aí que realmente exige mais de mim. E como eu venho lidando com isso? Eu simplesmente não esmago meu corpo me cobrando ao ponto de me sentir esmagado. É claro que eu me cobro muito para ser produtivo,
mas eu tomo cuidado com essa parte para não ficar me cobrando demais, além do que eu realmente posso. Eu criei hábitos que conseguem me fortalecer ao longo do dia, da minha rotina. Então, por exemplo, uma boa alimentação, um devocional de manhã, que é essencial para mim, e um tempo de respiro, um tempo de descanso aí, em algumas pausas estratégicas do dia. Ao invés de tentar buscar motivação o tempo todo, eu construo uma rotina, e não uma motivação diária, assim, digamos. Eu construo realmente uma rotina. Porque mesmo cansado, uma rotina estruturada consegue te guiar. O cansaço, ele vai é inevitável, ele vai ser real, mas o seu propósito, ele tem que ser maior do que o seu cansaço. E é esse propósito que eu fico pensando no que vai acontecer nesse propósito. Nossa, meu Deus, é muito bom. Mesmo cansado, eu consigo continuar. Eu consigo, mesmo depois de um dia puxado, eu consigo prosseguir, porque tem um propósito tão lindo por trás disso tudo que eu tô passando. Bom, 2 é gestão de múltiplas funções. Mas por que, Rafael? Porque hoje eu sou responsável praticamente por tudo no meu negócio. Então, estratégia, captação de clientes, reuniões, revisão, atendimento, reuniões, fechamento, follow-up, toda essa parte aí. E isso exige muito, porque eu não posso ser superficial no meu atendimento com meus clientes. Eu não posso ser superficial nas minhas reuniões de fechamento, porque eu tenho que fechar aquele cliente. Eu não posso ser superficial no meu financeiro, porque para minha empresa rodar depende do financeiro do que está entrando e do que está saindo que eu tenho que saber. Então cada área do negócio precisa de muita atenção. E isso suga muita energia, porque só tem eu para fazer tudo isso. Acabei de passar por um desafio aqui da criação de conteúdo, que eu estou gravando com o meu iPhone e ele esquentou muito. Assim parou minha gravação do que eu tava falando. Então, por isso que passou um pouco de tempo, escureceu e eu tive que ligar a luz aqui para continuar a gravação e terminar esse vídeo. Mas bora voltar porque a gente tava falando. Bom, como eu tava falando, como eu lido com esse desafio, eu sei muito bem o que eu faço em cada dia, igual eu falei no outro ajuste lá que eu tava fazendo. Eu sei o dia que eu mando mensagem para meus clientes, eu sei o dia que eu analiso o relatório, eu sei o dia que eu otimizo campanha, eu sei os horários que eu posso marcar reunião. Então eu tenho tudo isso bem definido para realmente saber, bom, eu tenho que fazer isso, porque é um foco que eu tô no meu negócio. Bom, eu uso planilhas simples de organização, o Notion me ajuda bastante, planilhas do Excel, para realmente conseguir me organizar certinho. E também tem relatório, que eu esqueci de falar, que foi uma coisa que eu automatizei aqui na agência. É um relatório que eu ofereço, que eu fiz lá pelo Looker Studio. Ou quer dizer, todo cliente que entra tem um acesso a esse relatório que ele se atualiza sozinho. Então eu não preciso ficar ali mexendo. Eu só mando o link para o cliente e ele que vai ali visualizar os relatórios, os números, toda essa parte assim. É claro que eu envio um pouco para ele entender, mas fica ali mais automatizado. Então isso também me ajuda bastante na minha organização. E aqui o foco não é ser multitarefas o tempo todo, mas é realmente focar naquilo que eu estou fazendo. Quer dizer, eu vou entrar numa reunião para vender, tá bom, eu vou ser um vendedor da minha empresa, tá? Eu não vou focar em outro setor. Eu realmente vou me tornar ali um vendedor. Eu vou lidar, por exemplo, com atendimento, beleza, agora eu vou ser suporte para meus clientes. Eu vou lidar com otimização, beleza, agora eu vou ser um estrategista de tráfego. Então, realmente, eu me torno aquilo com que eu estou lidando de cada etapa da minha empresa. Tá? Então, realmente, eu foco no que eu estou fazendo, não fico em multitarefas, porque aí eu acabo me atrapalhando. E assim, eu vou ganhando estrutura aos poucos, porque no momento eu estou sozinho, mas vai chegar o dia que eu vou ter mais gente comigo. Bom, desafio 3, incerteza e comparação. Esse acho que é o mais silencioso que vem, mas é o que mais trava quando você começa a se comparar com os outros. Às vezes você olha para o lado, tem empreendedor crescendo. Você olha para o outro, tem gente tendo sucesso. Você olha para trás, tem gente saindo da CLT vivendo o que ela sempre sonhou. Você vê do outro lado no print de Instagram, outras pessoas fechando mais contratos, ganhando mais dinheiro, dando tudo certo para eles. E aí vem aquele pensamento, cara, será que eu tô lento demais? Será que isso realmente vai dar certo? Será que eu realmente vou conseguir fazer dar certo? Será que eu realmente vou viver da minha empresa um dia? E como eu lido com isso? Eu volto pro meu processo. Eu lembro da minha jornada. Eu vou seguir meu caminho, aquilo que Deus tem pra mim, seguir meu propósito, meu objetivo, minhas metas e pronto. É no meu ritmo, assim, digamos. Claro que, igual eu falei, eu me cobro muito, mas não adianta eu querer ficar me comparando com os outros, sendo que eu vou só me frustrar por conta disso. É claro que eu me comparo, mas com a motivação de falar, eu vou chegar lá. E parar também de comparar, digamos que achar que resultado é somente aquilo que entra na minha conta. Cara, o tanto que eu vejo que eu amadureci desde o começo, os meus princípios estão mais firmes do que nunca, que eu criei raízes realmente naquilo que eu acredito. A minha fé é bem mais firme do que era antes. E ao invés de ficar me comparando com os outros, eu me comparo comigo mesmo. Será que realmente eu tô melhor do Rafael de semana passada? Será que as coisas que eu procrastinei aquele dia, eu tô continuando procrastinando ou eu melhorei naquilo? Mas quando você entende que cada um tem o seu tempo, você continua andando, ou até ir correndo, no seu ritmo, no seu plano e com a sua consistência. Bom, eu tô aqui para te mostrar que é possível sim
crescer o seu negócio, mesmo ainda estando na CLT e dobrar aí o seu faturamento. Mas é claro, não tô aqui para te mostrar que são flores, que tudo fácil. É difícil. Precisa ter clareza, precisa ter estratégia, precisa ter um plano, precisa ser constante. Tá, mas eu mostrei aqui onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu enfrento. O que eu espero nos próximos meses acontecer então? Bom, aumentar o meu faturamento com os pacotes que eu estou oferecendo e os serviços extras que eu estou fazendo. Aumentar o meu alcance tanto no YouTube e no Instagram para fortalecer minha marca. No Instagram, conteúdos para donos de negócio, para eu realmente captar mais clientes através do orgânico. E aqui no YouTube, um propósito aí de ajudar mais pessoas e também, com consequência disso, monetizar esse canal aqui e também ser uma fonte de renda. E ter mais previsibilidade financeira até que eu realmente possa sair da CLT. Bom, vem muita coisa boa por aí nesse canal que vocês não estão preparados. Eu realmente espero que vocês estejam gostando de cada vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês. Bom, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui qual foi o insight que você tirou desse vídeo que mais te ajudou aí. Não sei qual que foi, mas comenta aqui. Talvez o que te ajudou nem eu esperava que ia te ajudar. Então deixa aqui nos comentários abaixo o que você tirou de aprendizado desse vídeo. E se quiser acompanhar minha jornada em tempo real, se inscreve aqui nesse canal, deixe seu like aí, ativa as notificações para não perder o próximo vídeo. E também me segue lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, para acompanhar mais de perto a minha jornada. Porque aqui, digamos que no YouTube, eu posto semana a semana, mas no Instagram eu tô lá diariamente, às vezes, tô lá diariamente, para realmente ali ter um contato mais próximo de vocês. E confere esses dois vídeos que eu vou deixar aqui no final para vocês assistirem. Não perca e acompanhe minha rotina, acompanhe aí minhas estratégias, o que tem de melhor aí que eu tô entregando aqui para vocês. Eu espero de coração ter te ajudado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.